Boa noite a todos. Feliz sábado para todos. Hoje é sábado, o sábado está terminando, nesse santo dia do Senhor. Eu queria falar hoje sobre o santuário. É muito importante você saber estudar sobre o santuário. Se você não sabe o que é o santuário, é sinal que tem muita coisa que aprender. Porque isso é uma doutrina importantíssima para entender a salvação. E o que é o santuário? Quando o povo de Deus saiu do Egito, onde ele era escravo, ele vagueou pelo deserto por 40 anos e ele vivia em tendas. Aqui o povo vivia nas tendas ao redor do santuário. Que o santuário seria como se fosse o templo, a igreja de Deus, né? A igreja de Jesus. E o santuário está descrito aqui, eu vou ler aqui na Bíblia, em Gênesis 25, capítulo 25, versículos 8 e 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então, esse aqui é o santuário ou tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, para que ele habitasse. Ele habitava aqui, ó, dentro do santuário. O santuário era composto do pátio, que é essa parte aqui, onde as pessoas entravam, o altar de sacrifício e a pia. E essa tenda aqui, que era dividida em duas partes. A primeira parte era o santo e a segunda parte o santíssimo. Esse era o santuário de Deus. Aqui, dentro do santíssimo, estava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus era, onde Deus habitava, onde se fazia a presença de Deus, numa luz que estava sobre a arca, que era chamada do Shekinah. Eu vou ver se eu acho aqui uma imagem que pode ilustrar o interior do tabernáculo. Então, esse aqui é o interior do tabernáculo. A primeira parte aqui era o chamado santo, onde tinha à direita a mesa dos pães, à esquerda o candelabro e na frente o altar do incenso. Aí havia mais uma porta e dentro aqui era o Santíssimo, outro compartimento, o Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava entre os anjos da arca aqui, que era chamada, uma luz chamada Shekinah. Esse é o santuário. E foi Deus que mandou construir, e Deus se fazia presente no santuário durante a peregrinação do povo de Israel, desde o Egito até a Terra Prometida. Foram 40 anos que Deus estava presente junto do povo de Israel. É muito importante você saber estudar sobre o santuário. Mas eu não vou falar muita coisa aqui, eu vou dar apenas uma dica. Aí o interesse passa a ser seu. Eu vou dar a dica de 2 playlists onde você estuda sobre o santuário. São dois estudos completos que falam muito sobre o santuário. Eu já vou passar agora para vocês as 2 listas. Então, você pode entrar aqui, ó, no meu canal no YouTube, André Hofer. Aqui eu tenho vários vídeos e tenho as playlists. Eu vou clicar aqui nas playlists. Nas playlists salvas, eu tenho essa aqui, ó, playlist salvas, o caminho do santuário. Mas antes eu indico uma outra playlist, que são aqui nas playlists criadas. Você vai nas playlists criadas, aqui você vai encontrar essa playlist aqui, ó,
Salvação, justificação, santificação e glorificação. Daniel Spencer. São esses 4 vídeos aqui. Primeiro você assiste esses 4 vídeos aqui, né? Eles vão falar sobre o santuário. E depois tem essa outra playlist aqui, ó, né? Essas são as playlists criadas. O caminho do santuário. São 6 vídeos, 7 vídeos que falam sobre o santuário. Com essas 2 playlists, você vai aprender muita coisa sobre o santuário. Talvez até você tenha que estudar um pouco mais sobre o santuário antes de assistir essas playlists. Se você não entender o conteúdo das playlists, então você vai ter que voltar um pouco e pesquisar sobre o santuário celestial, né? E daí estudar o santuário e depois fazer essas playlists. Então, recapitulando, eu dei a dica de 2 playlists que falam sobre o santuário. Se você já conhece a doutrina do santuário, vai ser muito fácil entender. E recapitulando, se você não entender direito, então você tem que estudar, fazer estudos anteriores ainda e estudar o santuário celestial, que seria um estudo anterior. Inclusive aqui, ó, essa frase que eu tenho aqui, ó, que Jesus falou. Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Isso tem a ver com o santuário, isso não está na Bíblia. Mas esse era o nome das 3 portas do santuário. O caminho, a verdade e a vida. São o nome das 3 portas do santuário. Aqui no estudo tem uma ilustração, ó, aqui está o santuário. A primeira porta que se encontrava aqui se chamava Caminho, que dá acesso ao pátio. A segunda porta aqui, que dá acesso ao lugar santo, é chamada de Verdade. E a terceira porta que está aqui, que dá acesso ao Santíssimo, era chamada de Vida. Então, Caminho, Verdade e Vida, as 3 portas do santuário. É o que Jesus falou que ele era, que ele representava o santuário, o caminho, a verdade e a vida. É fascinante, você tem que fazer esses estudos, você vai aprender muitas coisas maravilhosas, entendeu? Talvez tenha ficado um pouco confuso o que eu falei, mas quem tem um conhecimento básico sobre o santuário vai entender direito e pode aprofundar o conhecimento. E quem não entendeu, está na hora de procurar e estudar sobre o santuário celestial, porque é uma doutrina muito importante, importantíssima. E com esses 2 estudos que eu indiquei, você vai saber praticamente o que é necessário saber sobre o santuário. E se por um acaso você começar a ver esses 2 estudos e não entender direito, então você vai ter que dar um passo atrás e estudar sobre o santuário. Procura na internet o santuário terrestre de Israel e você vai ter o conhecimento básico, né? Eu acredito que muitos que assistem o meu canal já têm o conhecimento básico da doutrina do santuário. Principalmente os adventistas, quer dizer, praticamente os adventistas, porque a doutrina do santuário é única e exclusiva da igreja adventista. As outras igrejas não explicam muito sobre o santuário, mas ele é fundamental para você entender todo o processo de salvação. Você entende bem mais fácil todo o processo de salvação e entende por que Jesus morreu e ressuscitou e o que ele está fazendo agora no céu. Porque esse santuário terrestre é uma cópia do santuário celestial que tem no céu, onde Jesus está agora fazendo o julgamento dos mortos, no santuário do céu, santuário celestial.
Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Desejo um ótimo fim de semana a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.